A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Hoje nós vamos meditar em Ruth capítulo 2. Mas para nós começarmos em Ruth capítulo 2, eu preciso mencionar o último versículo do capítulo 1, que diz que Ruth e Noemi haviam chegado em Belém no início da colheita da cevada. E embora pareça que essa informação não faz muito sentido, não é muito importante para toda a história, na verdade é. Porque qual era a situação mesmo de Noemi e de Ruth? Bom, Ruth era estrangeira. Ok, Noemi pertencia ao povo, mas elas estavam numa situação muito desfavorável, porque elas não tinham nenhuma família que pudesse abraçá-las e sustentá-las, e elas estavam na condição da viuvez, elas teriam que trabalhar pelo seu próprio sustento. E graças a Deus elas chegaram no período da colheita, porque pela lei, meus queridos, e você pode anotar uma referência se quiser, Levíticos 19:9, Levíticos 23:22, vai falar a respeito de uma lei em que o Senhor havia instituído para abençoar os pobres. No período da colheita, aqueles que passavam por necessidade, eles poderiam colher algumas espigas nas bordas da plantação. Você pode ler melhor sobre isso se você quiser se aprofundar. Então, elas chegam em um período em que elas conseguiriam, por si só, ir atrás de sustento. E é exatamente isso que acontece. Nós vamos ver essa história sendo contada a partir do versículo 2. Mas o autor, de maneira muito intencional, logo no versículo 1, nos insere um novo personagem na história, que é Boaz. E como é que ele fala de Boaz? Ele vai dizer que Boaz era um parente por parte do marido de Noemi, e vai dizer que esse homem ele era rico e influente, ou seja, ele tinha posses. Algumas traduções vão dizer que Boaz era um homem valente, mas o sentido é dizer que ele realmente teria condições de ser o resgatador. E a gente vai ver essa conversa um pouquinho mais para frente no capítulo. Porque a própria Noemi vai dizer, uau, ele é parente do meu esposo, então ele poderia nos resgatar. Porque até esse momento, Ruth e Noemi haviam voltado para a terra, para a casa do pão, para Belém, mas elas teriam que lutar pelo seu próprio sustento. E a gente vê logo no versículo 2, Ruth, como sendo a viúva mais jovem, tomando a iniciativa e pedindo para sua sogra, olha, me deixa ir colher atrás daqueles que estão ceifando o campo. E a sogra dela vai responder, vai minha filha. E então ela foi para os campos recolher as espigas depois dos ceifeiros. Só que o versículo 3 e o versículo 4 tem duas expressões da NVI que realmente, queridas, me faz ficar assim, maravilhada. Na nova versão internacional vai dizer, casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. E no versículo 4 vai dizer, naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. Então, esse casualmente e naquele exato momento está se referindo à situação. Ruth pediu permissão à sua sogra para ir colher as espigas. Ela deu essa permissão e disse, sim, minha filha, vá, porque afinal de contas era comida. Aquilo que ela colhesse viraria comida ou viraria dinheiro para sobreviver. E então, quando ela chega lá, nesse campo, ela casualmente entra para colher no campo que pertencia a Boaz, que era um dos resgatadores de Noemi. Ok, muito bem. Ruth não era obrigada a saber disso, porque Ruth era moabita. Ruth não pertencia ao povo de Israel, não conhecia as leis. E então, naquele exato momento, enquanto ela está colhendo naquele campo, que ela nem sabe a quem pertence, chega o dono do campo, que é Boaz. E eu acho interessante, fazendo só um parênteses, que embora Boaz ele fosse o dono da coisa toda, ele fosse o homem, vamos dizer assim, influente, rico, quando ele chega no campo, uma das coisas que ele faz no versículo 4 é saudar os seus ceifeiros. Olha que legal, né? Um chefe, um patrão que chega saudando, e não saudando de qualquer maneira, ele vira para os seus ceifeiros e fala, o Senhor esteja com vocês. E eles vão responder, o Senhor te abençoe. Imagina, meus queridos, um local de trabalho em que o chefe, o dono, o patrão, o cara rico que tem todo ali o recurso, chega saudando com a paz do Senhor, chega declarando, olha, Deus te abençoe.
E esses ceifeiros vão retribuir essa boa saudação. No versículo, como eu já falei aí, no versículo 4. E aí então, Boaz vai perguntar para um dos ceifeiros no versículo 5, a quem pertence aquela moça? E eu sei que pode parecer um pouco grosseiro para nós ocidentais, aquela coisa de, como assim a moça pertencia a alguém? Mas essa era a maneira corrente de falar a respeito de que aquela moça é uma serva de alguém, aquela moça é casada com alguém. De onde surgiu aquela moça? Porque imediatamente Boaz percebeu que aquela moça não pertencia, aquela moça que estava no campo dele não era uma de suas servas. E aí então, queridos, a gente vai ver um momento muito lindo do versículo 6 até o versículo 7, porque o capataz, o empregado, muito provavelmente estava prestando atenção em toda aquela situação e ele vai falar coisas boas a respeito de Ruth. Ele vai dizer, olha, aquela moça é a moabita que voltou de Moabe com Noemi. E não apenas vai falar quem ela é, no sentido de, tá, quem é essa pessoa? Mas vai falar sobre o comportamento dela durante o dia. Ele vai dizer para Boaz, olha, ela pediu para mim para recolher as espigas e juntar os feixes depois dos ceifeiros, que eram direito, mas também ele vai dizer que ela chegou cedo e está de pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo, porque, queridos, a colheita do calor, né, muitas vezes causava aquela fadiga. Era normal descansar um pouco na sombra, né? O descanso não era uma coisa proibida. Mas aqui o ceifeiro, o capataz, o servo de Boaz, está dizendo, olha, essa moça está demonstrando muita força de trabalho. Então, olha só, dois testemunhos bons a respeito de Ruth. Não é somente, ela é estrangeira, ela é a moabita. Ele não estava falando mal dela, mas ele estava dizendo, essa é a moça que veio com Noemi. E além dela ter sido tão boa com a tua sogra, porque com a sogra, quer dizer, não com a tua sogra, com a sogra, porque você vai ver, a gente vai ver que ele já tinha ouvido falar de Ruth, nós vamos ver que ele também vai acrescentar que, como trabalhadora, ele vai dizer que ela estava fazendo tudo com esmero. E aí, então, quando ele dá esse bom relatório para Boaz, o versículo 8 vai dizer que Boaz vai se dirigir a Ruth e ele vai dar para ela algumas instruções do tipo: fique aqui, não vá em outro campo, os homens podem te molestar, eu já vou dar ordem aos meus rapazes para que não toquem em você. Inclusive, nós vemos que a bondade dele é tão grande, a gente vai ver isso nos versículos seguintes, que ele até vai pedir que os seus funcionários deixem cair de propósito algumas espigas, porque pela lei ela teria o direito de colher depois essas espigas, existia uma parte do campo que era reservado para isso, ou seja, Boaz estava dando para ela um favor, dando a ela, sendo com ela bom, além do que a lei pedia. Boaz estava sendo muito generoso. E é exatamente diante dessa generosidade que Ruth, no versículo 10, ela vai se prostrar com o rosto em terra, não porque estava adorando Boaz, ok, não é isso, mas porque estava sendo grata. Queridos, fazendo uma pausa, vamos pensar na vida de Ruth. Ruth perdeu primeiro o seu marido, depois ela tomou a decisão de não voltar para o seu povo. Ela veio ser pobre em uma terra que não era sua terra, que não tinha os seus costumes. Tudo porque, acredito eu, ela, olhando para o texto, ela amou a sua sogra, ela amou o Deus da sua sogra e ela resolveu acompanhar a sua sogra e não abandoná-la no momento de dificuldade. Mas ela não tinha vindo com Noemi para viver uma vida super regalada, super cheia de conforto. Conforto teria sido ela voltar para a casa dos seus pais e casar-se novamente. Ela estava seguindo Noemi sem receber garantia de nada de bom em troca. E aqui, pelo menos pelo que o texto nos relata, é o primeiro momento que ela vê bondade. Então, no versículo 10 vai dizer que ela se prostrou, né? E ela fala: por que eu achei favor a seus olhos ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Claro, Ruth reconhecia a sua posição. E no versículo 11, olha o que Boaz fala. Ele vai falar assim: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com o povo que você não conhecia bem. E aqui no versículo 12, ele vai abençoar ela. Olha o que ele fala: o Senhor retribua a você o que você tem feito. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E então, ela agradece a ele e fala para ele no versículo 13, o Senhor com S minúsculo, ela estava falando com Boaz, não o Senhor Deus. Ela fala: o Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva. E eu
sequer sou uma de suas servas. Então ali ela diz para ele com palavras o quanto aquela atitude dele de bondade tinha sido um conforto na alma de Ruth, que tinha perdido seu esposo e que estava passando todas essas circunstâncias que eu falei antes. E é lógico, a palavra de Deus vai nos dizer que sim, ele ainda vai ser muito mais generoso com ela, no versículo 4. Ele diz para ela, né, comer um pedaço de pão, ele oferece grãos tostados. Ele também, eu não mencionei isso antes, mas ele fala para ela, olha, quando você estiver trabalhando, se você tiver sede, beba a água que foi retirada pelos servos. Ou seja, ele estava dando para ela uma dignidade que ele não precisava dar. Ele estava sendo generoso além daquilo que a lei mandava. E isso confortou o coração de Ruth para trabalhar. E o que foi que ela fez com toda essa benfeitoria? Versículo 17. Gente, ela trabalhou até o entardecer. Depois dela colher tudo, ela ainda debulhou o que tinha juntado. E ela conseguiu quase uma arroba de cevada. Era um número não possível de ser recolhido por uma pessoa que estivesse apenas pegando as sobras do chão. Aquilo era muito. E então ela carrega tudo isso para o povoado, né? Ela não tinha ninguém para carregar para ela, ela vai carregar tudo isso. E quando ela viu a sua sogra, ela começou a compartilhar com ela no versículo 18. E eu achei interessante que diz aqui que ela ainda ofereceu o que havia sobrado da refeição. Porque quando você volta, num dos versículos que eu acabei não mencionando, no versículo 14, quando ela come, e lá no versículo 14 diz que ela comeu, ela ficou satisfeita e ainda sobrou. E o que ela fez com essa refeição que sobrou? Ela levou para sua sogra. E, gente, quando eu estava lendo isso, parênteses aqui, só para contar algo pessoal. A minha mãe, ela era empregada doméstica. A minha mãe, ela era cozinheira na casa de uma família. E nós, naquela época, não tínhamos uma situação financeira boa, né? Então, muitas vezes, quando ela comia no serviço, porque ela podia comer, né? Quando ela comia no serviço, a comida que ela mesma tinha cozinhado, e era uma comida muito gostosa, às vezes, quando sobrava um pouco do prato, ou sobrava da panela, e ela podia fazer isso, minha mãe não estava roubando, por favor. Minha mãe pegava e levava um pouquinho dessa comida para casa. E aí, então, eu comia. Ou, às vezes, o que ela tinha comido, que ela falava, ai, filha, não tinha tanta fome. Hoje eu olho para trás e eu acho que muitas vezes ela deve ter deixado de comer para deixar para mim. Mas, quando eu li isso aqui, essa coisa de oferecer o que havia sobrado, eu me lembrei disso. E como era gostoso. Gente, eu fiquei imaginando a alegria de Noemi de receber aquela refeição que Ruth trouxe para ela. Né, que havia sobrado, mas não que era sobra, era descarte, não, era um pouco de amor. E quando eu li esse texto, eu entendi esse texto porque eu já vivi isso, essa coisa de minha mãe trazer a sobra da comida da hora do almoço para casa no fim da tarde, e eu jantava essa comida, era uma alegria sem fim, era uma comida que eu não teria acesso se minha mãe não tivesse trazido, porque era uma comida de uma realidade financeira a qual eu não pertencia. Então, continuando. Então, aí a sogra começa a perguntar para ela, versículo 19, onde que você foi colher hoje? Onde que você trabalhou? E já abençoou. Ela falou, bendito seja aquele que se importou com você. E eu tenho que falar de Noemi, gente, porque o livro se chama Ruth, mas Noemi, a sogra, ela tinha perdido mais do que Ruth. Ela não só perdeu o marido, ela perdeu 2 filhos. E eu acho lindo que, embora no coração dela ela pudesse dizer, eu sou Mara, eu tô amarga, na verdade, a hora que ela vê uma gota de bondade, versículo 19, ela vai dizer, bendito seja aquele que se importou com você. Ela abençoa aquele que está sendo bondoso para com elas, apesar de toda a dor que ela estivesse sentindo no coração. Porque eu duvido que ela não estivesse com saudade dos filhos do marido. Mas ela vê a bondade e ela sabe reconhecer. Ela não permite que aquela amargura de uma situação contamine todo o corpo dela, toda a mente dela e faça ela olhar com negatividade para tudo. Você enxerga isso que eu estou vendo, gente? Eu estou vendo sozinha. Então, Ruth começa a contar as coisas e fala para ela que o nome do homem que foi muito gentil com ela era Boaz. E aí, versículo 20, Noemi então exclama, ela põe emoção naquilo, ela diz, seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Ou seja, ela vai falar, Deus, isso tem a tua mão. Lembra que eu falei para vocês lá do versículo 13 e 4? Casualmente ela entrou no lugar. Versículo 4, naquele exato momento Boaz chegou. Gente, isso é providência divina. Isso não é casualidade, isso não é coincidência, isso é cristocidência. São aquelas coisas que acontecem na nossa vida na hora certa, no lugar certo, que você fala, Pai, foi o Senhor, né? Só pode ter sido o Senhor.
E então ela vai contar para Ruth uma coisa que Ruth não sabia. Ela vai dizer: aquele homem é nosso parente, aquele homem é um dos nossos resgatadores. Ou seja, era uma pessoa que poderia cuidar delas, no sentido mesmo de cuidar da terra, de casar, de suscitar filhos, como a lei pedia que fosse feito. E então, versículo 22, Noemi vai aconselhar a sua nora. Ela vai falar: ó, é melhor mesmo que você vá com as servas dele, porque assim você não vai ser molestada. Porque, embora ela estivesse recebendo muita bondade da parte de Boaz, ela era uma moabita e ela era uma viúva, ela não tinha nenhum homem para protegê-la. Portanto, ela estava ali suscetível ao perigo. E então, o versículo 23, né, o capítulo termina com ela dizendo que então ela ficou com as servas de Boaz até acabarem as colheitas da cevada e de trigo. Ou seja, significa que ela ficou com eles mais ou menos entre 4 a 6 semanas. O texto não fala isso, mas a gente sabe disso pelos estudos de colheitas e pelas pessoas que estudam a palavra de Deus. Então ela permaneceu trabalhando ali com eles mais ou menos umas 4 ou 6 semanas nos campos. Bom, eu já expliquei para você agora o texto. Agora, se fosse para a gente aplicar para as nossas vidas, Senhor, acho que a primeira coisa que eu diria é, assim como Deus fez com que as coisas, entre aspas, casualmente, né, cristocidentemente acontecessem na vida de Ruth, eu realmente acredito que quando eu e você, nós estamos como Ruth, fazendo certo, né, indo trabalhar, buscar sustento, correndo atrás do que é necessário, fazendo aquilo que é certo, mesmo que a gente não entenda. Ruth era moabita, ela não entendia muito das leis daquele povo, mas ela estava cuidando da sua sogra, ela estava fazendo o certo na hora certa. E eu, honestamente, penso que eu posso aplicar dessa maneira o texto para as nossas vidas. Quando eu e você estamos fazendo certo na hora certa, Deus está abençoando. Ele é um Deus que trabalha. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e dos que são chamados segundo o seu propósito. É o que diz a palavra. Então, continue fazendo certo, embora você esteja passando por lutas. Era o caso de Ruth, era o caso de Noemi. No emocional, na mente, no coração, elas podiam até estar passando por um momento de luta. Lutou e lutar. Mas Ruth se levantou, Noemi permitiu que ela fosse, e então Deus abençoou que ela fosse parar nos campos do resgatador. A segunda coisa, e agora eu acho que eu me dirijo não apenas às mulheres, mas também aos homens, né? Porque não estou falando só para mulheres, óbvio. Boaz demonstrou ser muito bondoso, muito generoso. Quando ficou sabendo da fama de Ruth, qual era a fama da estrangeira? A fama da estrangeira naquele povoado era de que ela era uma mulher honrada, que estava cuidando da sua sogra e que, mesmo ali entre os servos que tinham acabado de conhecê-la, ela não era uma pessoa preguiçosa. Ela corria atrás do que precisava correr atrás. E Boaz, ele foi bom além daquilo que precisava. Então, e aí eu lembro de um versículo que a gente memorizou com as crianças recentemente. Quando você puder fazer o bem para alguém, quando estiver na tua mão fazer o bem, quando for possível fazer o bem, vai e faça. Boaz foi bondoso, mas ele não foi apenas bondoso por aquilo que a lei o obrigava a fazer. Ele foi muito bondoso. E essa bondade vai voltar-se para ele. Nós vamos ver isso no próximo capítulo. E, além disso, eu diria, como acontece com Ruth e com Noemi no final do capítulo. Mais uma vez eu vejo a amizade delas, porque é mais do que um relacionamento de parentesco de sogra e nora, porque agora elas já eram ambas viúvas. Mas eu estou falando dessa convivência gostosa, dessa amizade gostosa de conversar, de trocar. Noemi, ao invés de chegar dando um monte de broncas nela, não, pera, Noemi reconhece a mão de Deus, é uma mulher do Senhor, bendiz ao Senhor, percebe que o favor de Deus está mudando o rumo daquela história. Eu diria para você, apegue-se com Deus e estabeleça os seus relacionamentos como sogra, como nora, como irmã, como cunhada, como filha, como pai, como mãe. Estabeleça os seus relacionamentos junto com o Senhor. Trate aqueles que você ama de acordo com o que Deus trataria se estivesse no teu lugar, sabe? Eu olho para o relacionamento delas e ontem eu fiquei muito tentada a gravar um episódio sobre amizade, mas eu pensei, não, eu vou deixar mais para frente porque eu quero ver toda essa história com vocês. Embora eu já tenha lido tudo, mas eu quero gravar esse capítulo falando sobre amizade mais para frente.
você vê, além do parentesco, é mais do que um relacionamento de obrigação, porque casou com o filho dela. Você vê amizade, você vê troca, você vê amor, você vê cuidado, você vê que a sogra é gentil com ela. E mesmo quando a sogra gozando de uma certa autoridade, porque a gente vê que Ruth pede para a sogra, olha, posso ir colher as espigas? Posso sair para fazer a ceifa? E Noemi vai dar para ela a permissão, fala, vai minha filha. E depois a gente vê de novo no versículo 22, Noemi aconselhando a sua nora, olha, é melhor mesmo que você fique. Não é um conselho que escraviza, que sufoca, que está se intrometendo, mas é aquela coisa amorosa de cuidado. Então, eu termino por aqui. Esse podcast já ficou bem comprido. Tomara que você consiga chegar até o final e manda, obviamente, envie, né? Envie esse podcast para alguém, para abençoar a vida de alguém que pode meditar nessas mesmas verdades que você meditou e ser abençoado. Até amanhã, se o bom Deus me permitir, em nome de Jesus. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!